Bom, antes de começar o episódio de hoje, eu quero contar uma novidade. Eu tenho um podcast. O podcast vai complementar os vídeos que eu produzo aqui. Tem bastante coisas que eu quero comentar, que está acontecendo, mas para produzir um vídeo é muito mais difícil. Então, nesse jeito eu vou ter duas coisas, um que complementa o outro. O conteúdo do podcast vai ser muito parecido do conteúdo aqui. Vou falar sobre política, história, política dos Estados Unidos, da América Latina. Nas próximas semanas eu vou fazer muito conteúdo sobre as eleições. E lá vai ter muito mais notícias atuais do que está acontecendo na cena. Por exemplo, se alguma coisa acontece que é notícias, eu posso fazer um comentário o dia seguinte, que para o vídeo é muito mais difícil. Os vídeos vão continuar no canal, no mesmo jeito. Não vai mudar nada aqui. É só uma coisa a mais para vocês acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. Então, eu vou colocar o link aí embaixo. O podcast faz parte da NinjaCast, que é o portal da mídia ninja. E se chama Camarada Gringo Podcast. Vai lá onde você acha seus podcasts e tá lá. A ideia é para falar terça, quinta e sábado sobre o que está acontecendo. Esse episódio de agora também está disponível, a versão de áudio. Vamos lá para aprender como o governo de Trump está tentando de acabar com o monopólio de Google? Vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre como Trump está ameaçando o monopólio de Google, que é uma coisa meio inesperada, mas faz sentido. Eu vou explicar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob o governo de Trump, está tentando classificar Google como um monopólio, o que pode forçar a empresa a se transformar em companhias menores. Por exemplo, YouTube, o navegador do Google, o Google Chrome, Google Maps, provavelmente seriam empresas diferentes. Vamos olhar para a possibilidade cada vez mais real de Google, sim, Google, ser processado como um monopólio e, como resultado, ser forçado a se dividir em várias empresas menores. O processo é real, só que o desmembramento, a possibilidade de Google se dividir, eu não sei se é real. E eu vou explicar por quê. Esta história, em particular, não começou muito tempo atrás. No verão de 2019, o governo federal dos Estados Unidos anunciou sua intenção de abrir um processo legal contra 4 grandes empresas do Vale do Silício: Google, Apple, Amazon e Facebook. Estas 4 empresas foram acusadas de monopólio, ou seja, quando uma empresa e suas ofertas de produtos dominam um setor ou indústria. O termo monopólio é frequentemente usado para descrever companhias ou conglomerados que têm controle total ou quase total de um mercado. Por exemplo, a Ambev é um conglomerado que basicamente tem um monopólio no mercado de bebidas no Brasil. Recentemente, em 2020, o governo voltou com estes planos e vai começar como o Google. O governo de Trump anunciou que está finalizando o primeiro processo nesta linha e vai ser contra Google. Nós estamos falando do primeiro grande processo de uma empresa estadunidense desde o processo contra a Microsoft no final dos anos 90. A última vez que a lei antimonopólio foi usada nesta escala pelo governo federal foi há mais de 20 anos atrás, com a Microsoft. Bom, você provavelmente pode concluir que, devido ao fato de que a Microsoft não foi desmontada, ainda domina grande parte do mercado. As leis anti-monopólio nos Estados Unidos não são tão rígidas e aplicáveis como em outros países.
Antes de falar dos anos 90, a gente tem que entender melhor a história das leis anti-monopólios nos Estados Unidos. Em 1890, a Lei Sherman Antitrust, que foi a primeira lei anti-monopólio dos Estados Unidos, foi aprovada pela Câmara. Vamos por parte para entender essa lei. Sherman foi um dos fundadores do Partido Republicano. Posteriormente, se tornou deputado e senador. Foi no final da sua carreira como senador que propôs esta lei. Na época, no final do século XIX e início do século XX, o povo estava puto com as grandes empresas, como a família Rockefeller, os barões da ferrovia ou os barões de petróleo. Agora, vamos para a palavra trust. No final do século XIX, a palavra trust era usada para denotar grandes negócios, ou que eram quase monopólios, porque esse instrumento legal era frequentemente usado para basicamente criar cartéis. Funciona como quase um monopólio dentro do mercado. No site oficial do governo, a descrição da lei Sherman Antitrust é a seguinte, entre aspas. Esta lei proíbe todos os contratos, combinações e conspirações que restringem injustificadamente o comércio internacional e interestadual. Isso inclui acordos entre concorrentes para fixar preços, fraudar licitações e alocar clientes, que são puníveis como crimes. A Lei Sherman também considera crime monopolizar qualquer parte do comércio interestadual. Dando uma pausa na cotação, essa parte sobre comércio entre os estados é bem importante. Daqui a pouco eu chego lá. Um monopólio ilegal existe quando uma empresa controla o mercado de um produto ou serviço e obteve esse poder de mercado, não porque seu produto ou serviço seja superior a outros, mas por suprimir a concorrência com conduta anticompetitiva. Fecha aspas. Quer dizer, a lei foi feita para combater monopólios, grandes, muito grandes empresas. A aprovação desta lei foi em grande parte uma consequência da frustração do povo em geral com a ascensão do capital industrial no país. Este sentimento foi especialmente forte entre os pequenos agricultores, muitos dos quais sentiram que estavam se tornando cada vez mais dependentes das ferrovias, que, sem surpresa, eram controlados por um pequeno número de capitalistas muito poderosos. A lei Sherman Antitrust foi aprovada facilmente no Congresso. Quase todos os deputados e senadores votaram a favor, mas não foi usada como pretendido inicialmente. Os primeiros grupos acusados foram sindicatos, porque eles estavam interferindo no comércio interestadual. Gente, sindicatos, trabalhadores organizados entre estados. Parece meio piada, mas não é. Aconteceu. Iria demorar uma geração até que o governo federal começasse a aplicar a lei contra monopólios, contra as grandes empresas. Basicamente, o judiciário pegou uma lei que foi feita para combater as grandes empresas e aplicou contra os sindicatos e os trabalhadores. A pessoa mais associada a esta lei é o presidente Theodore Roosevelt, também conhecido como Teddy. A presidência de Teddy Roosevelt está intimamente associada ao uso da lei antimonopólio. Isso foi possível em grande parte devido a uma série de decisões judiciais, iniciadas em 1904, nas quais a Suprema Corte autorizou, efetivamente, o governo federal a iniciar processos antimonopólio contra empresas em vez de sindicatos. Basicamente, a lei foi usada do modo certo. O primeiro grande alvo desta legislação seria o Standard Oil da família Rockefeller.
que controlou em cima de 90% do mercado doméstico de gás. Em 1909, o governo federal abriu um caso contra Standard Oil, usando a lei de Sherman Antitrust. Aqui é importante entender a base ideológica da lei e os objetivos dela. A lógica subjacente é preservar o capitalismo para, como se vê na lei, democratizar o capitalismo. Esse fio de liberalismo continuou até hoje e talvez esteja mais associado a políticos liberais como Elizabeth Warren. Lembra dela, a candidata que poderia ser uma das lideranças de uma coalizão com Bernie Sanders, mas não foi. Então, quando o Guga Chakra tweetar que Bernie Sanders é um liberal, ele está totalmente errado. Para casos do uso da lei antimonopólio, o principal fator a ser comprovado é dano ao consumidor. E aqui vemos que o caráter pró-capitalista da lei fica claro. A lei tem 3 subcategorias para avaliar casos: preço do produto, qualidade do produto e inovação do produto, que, no final das contas, é para avaliar a saúde do mercado, se está indo bem para o capitalismo. E o melhor estado para o capitalismo florescer é como o máximo de competição. Então, tem que quebrar, dividir as grandes empresas, para que haja mais empresas competindo. Isso está na cabeça do capitalista, porque a gente sabe, isso só acaba com o mundo. Como se os recursos do planeta não tivessem fim. Essa é a lógica da lei que diz muito como as coisas funcionam. Eu acho que qualquer monopólio que você acha dentro de um setor privado nunca deveria existir. E também eu acho que leis como essa, que preserva o capitalismo, é uma loucura. Não ajuda em nada. Talvez a gente deveria começar a pensar em construções mais coletivas. De todo modo, a aplicação desta lei fica complicada com a tecnologia de hoje, porque muitos dos produtos são gratuitos, com muitas aspas na palavra gratuito. No entanto, o precedente legal usado atualmente é que os consumidores podem ser prejudicados por práticas anticompetitivas, mesmo que o produto seja gratuito. Embora essas leis tenham obtido algum grau de sucesso há muitas gerações, hoje elas raramente são usadas. Na verdade, o último grande caso antimonopólio movido pelo governo federal foi na década de 90, contra a Microsoft. O caso começou em 1995. Em 1998, o mesmo ano em que Google foi fundado, a Microsoft controlava mais de 90% do mercado de sistemas operacionais para o PC. O ponto central do caso contra a Microsoft era o navegador Internet Explorer. Em 98, o juiz pediu que a Microsoft fosse desmembrada, mas o recurso foi anulado. No final, o governo federal e a Microsoft chegaram a um acordo. Isso foi em 2011. E a companhia não foi desfeita. Na verdade, nada aconteceu. Hoje, os sistemas operacionais da Microsoft possuem apenas 35% do mercado. O Internet Explorer costumava dominar o mercado de navegadores de internet. Agora é o Google Chrome. Eu não estou confiante que algo sairá do caso contra o Google sob o governo de Trump. Olha, eu odeio Trump. Acho que ele é perigoso e tem claras tendências fascistas. Essa proposta parece estranha vindo do Trump e não dos democratas, mas, ironicamente, faz sentido. Quando se trata de um governo Biden-Harris,
Tenho dúvidas de que os democratas irão contra as empresas do Vale do Silício, como o Google ou o Facebook, principalmente considerando a relação que Kamala Harris, uma das atuais senadoras representando o Vale do Silício, tem com esse setor econômico. Honestamente, eu acho que nada vai acontecer, esteja com Trump ou Biden na Casa Branca. Espero que vocês tenham gostado. Em solidariedade, camarada gringo.